Hoje, amanhã e sempre, nós estamos agora também pela Web Rádio Estação da Luz e a Web Rádio Estação da Luz, a rádio que emana a paz aqui de Natal para todo o planeta Terra, tenha o apoio institucional da Casa Espírita de Emanuel, do Pronto-Socorro Espiritual Fabiano de Cristo e também do Pronto-Socorro Espiritual Maria do Pão e da Casa Caritativa São Francisco de Assis, além do movimento espírita de todo o planeta, de todo o Rio Grande do Norte, né? A Emana Paz é para todo o planeta, Tavares. E hoje, sexta-feira, nós estamos, como sempre, com a presença do nosso querido Amadeu Ferreira, que faz o programa nas segundas e sextas, o programa nos domínios da mediunidade. E hoje nós vamos voltar a estudar a questão do suicídio, né? Então, com Amadeu Ferreira, o tema suicídio, né? Posso ajudar? Pode, então ajude agora, né? Então, é esse o nosso esquema. Meu amigo, bom dia e muito obrigado pela sua presença mais uma vez na nossa web rádio com seu programa Nos Domínios da Mediunidade. Bom dia, Tavares. Bom dia a você, amigo e amiga, irmãos e irmãs que nos acompanham através da web rádio Estação da Luz e através do Facebook. Que o Mestre Jesus possa espargir sobre nós as suas bênçãos de amor, de paz, de sabedoria, para que possamos conversar sobre a questão do suicídio. Que Deus nos abençoe. Muito bom. Senhor Amadeu, eu vou fazer aqui uma leitura preparatória que eu abri agora do livro Caminho Espírita, Jornada do Bom Combate. Deixa eu ver aqui. Aqui. Espírito Diverso, pelo nosso querido Chico Xavier. O item 32, a oração diante da palavra. Essa mensagem, ela é de Meimei, Irmã de Castro. Oração diante da palavra. Senhor, deste-me a palavra por semente de luz. Auxilia-me a cultivá-la. Não permita envolvê-la nas sombras que projeto. Ensina-me a falar para que se faça o melhor. Ajuda-me a lembrar o que deve ser feito e a lavar da memória tudo aquilo que a tua bondade espera que lance no esquecimento. Onde a irritação me procure, induze-me ao silêncio. Onde o lavre do incêndio da compreensão ou do ódio dá que eu pronuncie a frase calmante que possa apagar o fogo da ira. Em qualquer conversação, inspira-me o conceito certo que se ajuste à edificação do bem. No momento exato, faz-me vigilante para que o mal não me use em louvor da perturbação. Não me deixe emudecer diante da verdade, mas conserva-me em tua prudência, a fim de que eu saiba dosar a verdade em amor, para que a compaixão e a esperança não esmoreça junto de mim. Traz-me o coração ao raciocínio, sincero, sem aspereza, brando, sem preguiça, fraterno, sem exigências. E deixa, Senhor, que a minha palavra te obedeça à vontade hoje e sempre. Essa é a mensagem de nossa querida Meimei. Mensagem muito bonita, como dizia o nosso irmão Horácio de Góes, essas mensagens preparatórias é como se estivéssemos colocando um tapete para a espiritualidade superior adentrar a nossa área de serviço. E é isso, proposta, nos prepararmos mentalmente, entrarmos em sintonia com o alto, para que possamos, de joelhos elevados em pensamentos a Deus nosso Pai, ao Mestre amado e irmão Jesus, e à espiritualidade amiga, implorar a sua assistência morável para que seus mensageiros do amor possam nos acercar em nós, nos proporcionando o equilíbrio, o discernimento, a sabedoria, para que sejamos o mais fiel possível daquilo que espera de nós o nosso Pai.
possamos proferir e possamos também, em nome de Deus, nosso Pai, ser útil na causa que abraçamos. Permite-nos, Pai misericordioso e bom, que possamos, em Teu nome, iniciarmos a nossa atividade nesta manhã com muita paz e com muita harmonia em nossos corações. Que Deus nos abençoe. Graças a Deus. Aí vamos fazer a leitura do Evangelho. O Evangelho de hoje, esse meu pedestal do iPhone está meio nervoso, caiu. O nosso Evangelho de hoje, nós vamos fazer a leitura do capítulo 27, Pede e obtereis, qualidade da prece. E o texto diz o seguinte: quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que gostam de orar de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam a sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, fechada a porta, orai o vosso Pai em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que é pela multiplicidade das palavras que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe de que é que tendes necessidade antes que lhes peçais. Mateus capítulo 5, versículo de 5, Mateus capítulo 6, versículo de 5 a 8. Meu querido Tavares, então, o nosso irmão Mateus, seguindo a orientação do Mestre Jesus, nos diz que não precisamos fazer aquela corrente de pedidos, porque o Pai sabe do que precisamos. O que nós precisamos, na verdade, é nos submetermos à vontade dele, nos humilharmos diante do Pai, implorar a sua misericórdia para que ele, que sabe do que precisamos, possa nos dar de conformidade com os nossos merecimentos. Porque não é pedir apenas as coisas materiais. Devemos nos ater principalmente, as coisas materiais são necessárias, mas é fundamental que tenhamos a consciência de que a nossa preocupação maior deve ser com as coisas espirituais, porque a vida material é um curso que estamos fazendo e a nossa verdadeira é a vida espiritual. Imagine-se, por exemplo, um aluno que, de repente, se matricula em uma universidade fora do país e vai estudar, mas lá, negligentemente, ele se atém às coisas, prazeres que o ambiente oferece, se perde no seu compromisso e termina o curso e ele fica perdido, não conseguiu concluir o seu aprendizado, retorna para o seu lar, decepcionado, e decepciona todos aqueles que acreditaram e investiram nele. Assim se dá com todos nós quando passamos a nossa experiência aqui, preocupados apenas com os prazeres da vida física, com os prazeres materiais e muitas vezes com a promiscuidade e com as coisas as mais bizarras possíveis, que com absoluta certeza nos trazem grandes transtornos, grandes sofrimentos. Ao retornarmos à vida espiritual, certamente seremos cobrados e seremos defrontados com a nossa própria consciência, e a vergonha é enorme. Não só a vergonha, mas também a responsabilidade de ressarcirmos tudo aquilo que usufruímos e não conseguimos ser úteis na causa do Pai, tal como ele esperava de todos nós. Com isso, peçamos aquilo que deve nos beneficiar no cômputo geral, mas sejamos parcimoniosos nos pedidos materiais e atentos para as coisas espirituais. Ok, Tavares? Amigo, mais do que ok. Inclusive, ontem nós mandamos para uma TV, acho que é a TV 100, eles nos pediram que mandassem a importância da prece. Inclusive, nós começamos essa nossa fala
através do capítulo 27. Não desse item, mas do item final, que é a alegria da prece, que inclusive é uma mensagem de Santo Agostinho, que encerra, vamos dizer assim, o Evangelho segundo o Espiritismo, na sua parte, né, assim, das instruções, depois vem para... Fixe bem aqui, por favor, meu filho, que está caindo. Fixe bem aqui. Amadeu? Estou ouvindo, pode falar, pode continuar. Não, desculpa. E depois, lógico, tem o capítulo 28 da coletânea de prece espírita, mas termina o capítulo. E é uma mensagem de Santo Agostinho, que ele fala da alegria da prece, né? É uma mensagem pequena, mas muito maravilhosa, bem escolhida pelo nosso irmão Kardec. E nós falávamos nessa mensagem que a prece vale, porque quem conhece a história de Santo Agostinho sabe que a mãe dele era Mônica, hoje Santa Mônica, e como ela orou e rezou ao menino, pelo menino Agostinho, para que ele se emendasse. E realmente a prece teve valia, porque por essa ajuda mental, né, espiritual que ela deu, Agostinho, depois de um longo e tenebroso inverno, se ajusta e se torna um dos pais da igreja. Não é para qualquer espírito ter a alcunha do pai da igreja. E depois, né, pegar a charrua e ser um dos primeiros espíritos, né, a divulgar de forma plena o espiritismo, de tal maneira que ele é, independente do nosso querido Francisco de Assis também, aquele que tem uma ligação grande com o catolicismo, né, e também com o espiritismo. Então, a prece, ela é fundamental. E para o assunto que nós vamos tratar hoje, ela não é fundamental, ela é vital. Mas aí, a gente vai fazer uma pergunta a você antes e é uma pergunta nossa, mas quando a gente vai ler o livro do André Luiz, Nosso Lar, o senhor já leu o Nosso Lar, seu Amadeu, para saber, porque depois eu vou perguntar, o senhor vai que não leu, aí pronto, aí eu fico fazendo pergunta, mas o senhor já leu o Nosso Lar, não é isso? Liga o microfone. Vamos começar a estudar. Repita, que seu microfone estava desligado. Eu acho que eu já li umas 10 vezes, mais ou menos, e no próximo domingo, eu e um grupo de irmãos, o João Maria e outros mais, nós vamos recomeçar os estudos, vamos começar a fazer um estudo de aprofundamento no livro O Nosso Lar. Muito bem. Então, o senhor sabe muito bem que uma das reclamações de André Luiz, quando foi resgatado para o Nosso Lar, e ele não passou pelas câmaras de retificação, tem que ver isso, não é isso, senhor? Exatamente. Mas ele cheio de reclamação, disse, mas meu amigo, olha, qual que eu mais fiz lá foi orar. Eu orava de manhã, de tarde, de noite. E por que demorou tanto? Porque eu estou sabendo que eu estou lá naquele local há mais de 7 anos, 8 anos, 10 anos, lá, assim, para mim era infinidade. Senhor Amadeu, o caba orou. O senhor falou aí da prece no Evangelho. Agostinho falou da felicidade da prece. E por que esse cidadão, André Luiz, orou durante 7 anos, segundo ele, e o negócio não funcionou? E só funcionou, parece que uma vez. O que foi que houve com esse negócio dessa tal de prece? É verdade, Tavares. Essa é uma pergunta muito inteligente e é profunda, porque nos remete a um fato muito instrutivo, que é a experiência que André Luiz nos traz. Na verdade, ele era um católico convencional, ele ia à missa, ele ia à igreja, mas aquele negócio, ele ia e a mente ficava nos negócios, nos interesses materiais. Ele estava presente fisicamente, mas não estava vinculado aquele sentimento de grandeza, de nobreza com um mundo superior. E por isso ele passou 8 anos lá nos umbrais, e quando ele lembrou de orar e orou com fervor, com sentimento, apareceu ao seu lado o ministro Clarencio. E aí ele questiona, mas, ministro, o senhor, eu fiquei esse tempo todinho aqui, o senhor só agora é que vem? Disse, meu irmão, eu estive ao seu lado o tempo todo, mas só agora você lembrou do alto, né? Só agora você resolveu orar e abriu as portas, as comportas para que a assistência pudesse chegar, né? Assim acontece, e para nós que trabalhamos
Sua experiência nisso é grande, Tavares. Nós que trabalhamos com a mediunidade nos trabalhos de assistência espiritual ou desobsessão, quantas vezes a gente se depara com irmãos que estão literalmente perdidos e eles são despertos a partir de uma prece que você faz ou de uma prece que alguém faz por eles, ou quando eles são tocados durante o trabalho que está sendo realizado, alguém faz uma prece e gera uma energia amorável que ele consegue ser tocado, e a partir dali se dá a assistência necessária que a espiritualidade elabora e prepara para ele. Portanto, é muito importante o trabalho da prece, como você disse, é vital a prece para todos nós. Primeiro, porque quando você está com a mente ocupada com a prece, você está se vinculando ao nosso Pai, ao Mestre Jesus, à Nossa Mãe Maria, aos espíritos amigos, os nossos protetores. Você com a mente ocupada, você está se isentando de influenciações negativas, porque dizem que mente vazia é a oficina do diabo, né? E quando você está pensando no bem, quando você está orando, você está se imunizando dessas influências. Portanto, é importantíssimo, é vital que você esteja vinculado à prece e tenha confiança, porque não basta você balbuciar palavras bem concaternadas, mas que, na verdade, seus sentimentos estão em outras coisas. Eu não sei se você passa por essa experiência, mas muitas vezes você está orando, as minhas preces à noite são bastante longas, porque eu faço uma retrospectiva do dia e peço por um monte de irmãos encarnados e desencarnados, e de repente me aparecem uns pensamentos tronchos no meio, uns insights esquisitos, que aí você tem que balançar a cabeça e sair daquela sintonia, porque com certeza não são coisa boa, porque você está se vinculando ao alto, de repente aparecem umas tronchuras que não tem nada a ver, deve ser coisa negativa, e aí a prece lhe isenta desses pensamentos menos felizes, não é isso mesmo? É isso, você está se isentando de... É isso, seu Amadeu. E tem um amigo nosso, que uma vez eu relatei isso para ele, ele disse, meu amigo, olha, eu rezo, aí tá rezando de vez em quando e aparece uns negócios, ou então de vez em quando aparecem umas coisas na cabeça da gente, que não tem nada a ver comigo, é diferente. E eu disse, isso não deve ser um obsessor trevoso, um caba da peste, caba fuleira, como diz aqui no Nordeste. E ele respirou assim, bem fundo, e disse, Tavares, você sabe o que é um iceberg? Eu sei, para que essa pergunta? Eu sei. Qual é a ponta que está fora? É a maior ou a menor? Eu disse, olha, normalmente a ponta que está fora é a menor. A maior está submersa. Então, se é assim que você é. Então, nem tudo é o obsessor, querido, ou o espírito inferior. Isso são pensamentos seus, da sua subconsciência, das suas vidas passadas, que de vez em quando aflora e você tem que empurrar de novo para baixo, através da oração, através das modificações, até que aquela parte de cima, e segundo ele a parte de baixo, esteja no mesmo patamar e você deixe de ser o iceberg. Por enquanto, todos nós ainda somos, achei bem interessante, todos nós ainda somos meio iceberg. Lógico que tem as possibilidades dos nossos queridos amigos obsessores que estão ali, mas, segundo esse nosso irmão, que muitas das vezes é uma daquelas personas que aflora como se o iceberg, de uma hora para outra, quisesse emergir e ficar a parte maior, empurra, como diz o outro, para dentro. Mas isso é uma das possibilidades, não é toda a realidade. Mas, meu amigo, vamos ver a questão do suicídio. A prece, nós temos uma pergunta aqui no ar, mas a prece real, aquela prece não com todo respeito, lógico, evidentemente que ali se viu, por exemplo, do nosso André Luiz, mais uma prece sentida com o coração, poderia fatalmente evitar um ato fatal como é o suicídio? Olha, Tavares, a espiritualidade nos diz que a prece tem salvado muita gente, muitos irmãos do suicídio. Uma prece sentida tem levado muitos irmãos ao socorro. Basta a gente lembrar, por exemplo, que essa prece necessariamente não precisa ser do irmão que está na iminência de partir para o suicídio.
ela pode ser de qualquer uma outra pessoa, encarnada ou desencarnada, e as suas intercessões encontram o eco necessário e a assistência vem imediatamente. A literatura espírita está evada dessas informações. No momento de desespero, alguém acompanhando, geralmente irmãos do plano espiritual, acompanhando aquela aflição e sabendo das consequências que aquele gesto translocado vai proporcionar àquele espírito em desespero, implora a misericórdia divina e o socorro vem imediatamente. Aparecem as coisas mais aparentemente aleatórias, mas que, na verdade, são os socorros que aparecem e evitam que a criatura pratique aquele gesto que, com certeza, não é apenas um desastre para ele na condição de espírito imortal, mas é também para todo um conjunto de pessoas que o cerca, a família, os amigos, o ambiente, tudo isso sofre. É por isso que a gente vai encontrar a assertiva da espiritualidade quando diz que um ato translocado desse, um suicídio, por exemplo, comove a uma comunidade, a uma sociedade. Mas um gesto de amor beneficia toda a humanidade. E a prece é exatamente esse instrumento que Deus usa ao nosso alcance para que, através dela, possamos alcançar os benefícios que nos sejam pertinentes. É claro que, muitas vezes, a opção da gente se sobrepõe porque é uma questão de fórum íntimo. E você quer de qualquer jeito, e a espiritualidade, mesmo podendo socorrer, deixa que você passe por aquilo, porque uma escolha que você fez não é negligência, é porque você tem o seu livre-arbítrio e você faz as escolhas que quer. E a espiritualidade, muitas vezes, deixa que você faça. Você vê isso, por exemplo, nos planejamentos. Você vê isso nos planejamentos reencarnatórios. Conta a literatura, que muitas vezes a espiritualidade elabora, porque na outra vez nós conversamos sobre isso, e, aliás, num programa dessa semana seu, alguém comentou sobre isso, sobre o processo encarnatório e a elaboração da nossa experiência encarnatória. Quando se trata de um espírito superior, um espírito elevado, ele tem autonomia para elaborar a sua própria experiência encarnatória que ele vai viver, porque ele tem mérito para isso. Ele mesmo elabora, ele faz o planejamento, ele se submete àquilo que planeja. Mas quando se trata de espíritos inferiores, espíritos pequenos, começando o seu processo evolutivo e ainda emaranhado nas dificuldades que a vida material lhe oferece, quem elabora esse processo encarnatório são os benfeitores espirituais. E aí, o sujeito diz, não, mas eu quero tal coisa. Meu filho, você não comporta essas dificuldades que vão aparecer. Não, mas eu quero. Mas, meu filho, você não tem condições. Aí explica, olha, você precisa de tais e tais e tais instrumentos para não sucumbir. Não, mas eu faço questão. Aí a espiritualidade dá aquela oportunidade, sabendo que lá na frente ele vai sofrer as consequências disso. Mas, quando ele sofrer as consequências, é um instrumento da dor que chega ao seu alcance para que ele desperte que não pode tudo. Ele pode aquilo que lhe é pertinente. Ele foi avisado antes, irmãos, olha, nós nos avisamos, mas você não aceitou. Então, agora, diante da dor, do sofrimento, cai a ficha, como se diz popularmente, e aí o sujeito se conscientiza. Muitas vezes, a prece não resolve porque o sujeito está predestinado a fazer aquilo, ou melhor, está disposto a fazer aquilo. A predestinação, não. Ele está disposto a fazer aquilo e ele faz, mas as consequências, com certeza, virão e pode ser o remédio que ele precisa para o despertar de consciência. Certo? Mais certo do que beira de sino. Nós temos aqui algumas perguntazinhas no ar. Deixa eu ver aqui quem foi que chegou primeiro. Tá aqui. Estão na mesma atitude o aborto, a eutanásia, a pena de morte em relação aos suicídios? Lúcia, da Cidade da Esperança. Ok, Lúcia. Bom dia, muita paz, que Deus abençoe. Muito interessante a sua pergunta. Mas vamos por etapa. Vamos ver por etapa. Por exemplo, a eutanásia, vamos começar pelo aborto, melhor dizendo. O aborto
há situações que o próprio espírito, temeroso de não suportar a carga de cobrança que advém em função do seu passado, que ele sabe disso, e aí o próprio espírito provoca o aborto. Isso é uma coisa, são os abortos naturais. Ele mesmo se desvencilha dos ligamentos do processo encarnatório, foge da responsabilidade, ele não suporta. Ele descobre que não tem recursos ainda, não tem coragem, ele foge da responsabilidade de enfrentar os compromissos que ele assumiu no passado. E aí ocorre o aborto natural. Mas a grande maioria dos abortos são praticados por conveniência da mãe. E aí os motivos são os mais diversos. A mãe não quer, ou para não dar satisfações, ou para não aparecer. Aí os motivos são os mais diversos. O que a gente não pode esquecer na questão do aborto é que um aborto é um infanticídio, é um crime, é um homicídio que você está praticando. Ou seja, um infanticídio, você está tirando a grande oportunidade de um espírito que precisa passar pelas experiências encarnatórias, pagar o seu débito e crescer, e você vai lá e corta essa oportunidade. Não é à toa que a grande maioria das mães que praticam o aborto terminam obsidiadas gravissimamente pelos espíritos que foram retirados dessa oportunidade. Os espíritos se revoltam com as próprias futuras mães, ou com as mães, eles se revoltam e passam a obsidiá-las, levando-as muitas vezes até o suicídio. Porque é um propósito do obsessor, é levar o sujeito ao suicídio e à morte. Então, o aborto é um compromisso muito sério que uma mãe assume e, às vezes, não tem as precauções necessárias para evitar e, quando concebe, busca alternativa fácil de retirar. É muito perigoso. Por outro lado, vem a eutanásia. A eutanásia, a literatura médica está eivada de informações de criaturas que passam dias, semanas, meses e anos em estado de coma profundo e, de repente, retorna e adquire a vida normal. Ora, o espírito precisa passar por aquela experiência. Naquele estágio que ele se encontra, ele pode vislumbrar o mundo espiritual, perceber as consequências da saída da vida naquele momento, e Deus lhe dá uma oportunidade de refletir e pedir para voltar e retorna à vida normal para dar prosseguimento à sua caminhada. Mas aí é um problema da família, e muitas vezes a família, num gesto de bondade extremo, pede que retire os órgãos daquele que entra em coma profunda, ou que o corpo está morto, mas apenas o cérebro funciona. Isso é muito grave, porque nós já tivemos a oportunidade de nos depararmos com espíritos sofrendo horrores, explicando a retirada dos órgãos, sofrendo todos aqueles traumas da retirada dos órgãos, e a doação a pessoas que ele não conhece é um trauma enorme, né? Quando a pessoa tem a boa vontade de doar os órgãos, ele faz essa opção em plena consciência. Então, como é um gesto de desprendimento extraordinário, quando ele está naquela situação e faz a retirada dos órgãos, os benfeitores espirituais, pela misericórdia divina, retiram ele, neutralizam os sofrimentos dele, para ele não presenciar e nem sentir a retirada dos órgãos, porque ele está fazendo caridade. Mas isso é um gesto de desprendimento do espírito, não é uma decisão familiar. A família não tem esse direito. Por outro lado, vem a pena de morte. A pena de morte é uma situação muito difícil. Graças a Deus, no Brasil, nós não temos pena de morte. E, às vezes, a gente chega a determinados desesperos que até desejaria que tivesse, porque de ver tanta tronchura, tanta coisa errada, tanto absurdo, que talvez a pena de morte fosse um freio. Mas não nos cabe isso. Precisamos sair, através da prece, desse tipo de pensamento menos felizes, e implorar a misericórdia divina para que se apiede das criaturas que estão sendo instrumento de ensino para a gente, porque, na verdade, essas coisas erradas que fazem, o mal que fazem, são instrumentos de ensinamento para a gente. Às vezes a gente entra numa sintonia menos feliz e termina magoado, triste, doente até,
mas a pena de morte é um sistema de punição de erros graves das pessoas, mas que não resolve o problema. Você simplesmente tira a vida de um ser, alguém vai se responsabilizar por isso, e você está tirando, quem sabe, a oportunidade daquela criatura se regenerar. Porque está lá no próprio Evangelho, Tavares, quando diz, se você pode salvar a vida do moribundo, mesmo sabendo que ele é um marginal, um criminoso, e sabendo que ele depois pode voltar a praticar crime, se você pode salvar a vida, salve-o. Porque a decisão depois é dele, não é sua. É responsabilidade dele, os crimes que ele vier praticar. Agora você fez sua parte, você fez a caridade, ok? Quanto ao suicídio, aí sim, ele se dá em algumas situações. Ele pode se dar, por exemplo, no estágio de alheamento de consciência, através de bebida e esses psicotrópicos da vida aí, que levam as pessoas a perder a noção, a razão, ou então através dos processos obsessivos graves, quando o sujeito chega ao processo de subjugação. Os espíritos geralmente conduzem o sujeito desde a obsessão simples, fascinação, subjugação, e o propósito maior é levá-los à morte, levá-los ao suicídio. O suicídio pode ser induzido por essas contingências, mas também pode ser uma opção. O espírito, diante das provas que escolheu ou que praticou no passado e vem as cobranças, porque a lei divina ela não é discricionária, mas ela é justa e perfeita, e aí você, diante daquelas dificuldades que aparecem, irresponsavelmente foge da oportunidade, porque lá no final do túnel pode estar a solução do problema que você está vivendo, porque o mal não é eterno só Deus. Mas aí é uma opção das pessoas, infelizmente, muitos irmãos, por uma coisa até aparentemente insignificante para a gente, mas que para eles é uma coisa extrema, eles terminam buscando a saída fácil, acreditando que saindo dessa situação, eles podem, por exemplo, se ver livre. E é por isso que está no Evangelho do Segundo Espiritismo, no capítulo 5, item 16, o suicídio e loucura. E antes de concluir o raciocínio, eu gostaria de fazer a leitura aqui desse introdutório, para que a gente compreendesse melhor o que está nos chamando a atenção nesse caso de suicídio motivado pela loucura. A incredulidade e a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio. Produzem a covardia moral quando se vê em homens de ciência, apoiados na autoridade do saber, se esforçarem para provar aos que os ouvem ou leem que estes nada têm a esperar depois da morte. Não estão tentando convencê-los de que, se são infelizes, o melhor que podem fazer é matar-se? Que eles poderiam dizer para desviá-los dessa consequência? Que compensação pode oferecer-lhes? Que esperança eles podem dar? Nenhuma, a não ser o nada. Daí se segue concluir que, se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva mais vale cair nesse instante, imediatamente, do que mais tarde, porque no entendimento deles, eles estão abreviando o tempo de sofrimento. Pelo contrário, eles estão começando uma nova e gravíssima série de sofrimento, partindo para o suicídio. Ok, Tavares? Amigo, mais do que ok. Nós temos aqui uma pergunta pelo Face do nosso irmão Fuede. Dá uma lidinha aí, querido. Bom dia, Fuede, Quintal, paz e luz com Jesus. Obrigado pela sua presença e pela pergunta. Bom dia, meus irmãos, bom dia, querido. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 5 e 6, o modo de comportamento para orar. Não orar às beiras das ruas, mas entrar no seu quarto e orar ao Pai em secreto. Na sequência, nos presenteia com a rogativa maior ao Pai Celestial. Pergunto, por que alguns irmãos ainda insistem em orar aos gritos e com repetições? Meu querido irmão Freire Quintal, cada um no seu momento. Eu gosto de lembrar do nosso irmão João Cecílio da Costa, que foi fundador da Associação
espírita Adolfo Bezerra de Menezes aqui, com quem nós tivemos uma boa vivência, tivemos aí acho que quase uns 10 anos convivendo com ele, e ele costumava dizer, cada um no seu quadrado. Isso é uma verdade cristalina, é o estágio que as criaturas se encontram. Por exemplo, no texto que nós fizemos a leitura agora há pouco tempo, no capítulo 27, no item 1, ele está dizendo, por exemplo, que você não deve orar aos gritos nas ruas para ser vistos, etc. Porque a oração, e aí a gente vê a justeza da orientação, para você se comunicar com Deus, você não precisa ficar na rua aos gritos, aos berros, gesticulando, para que as pessoas vejam a sua compenetração e a sua... Aliás, você deve estar mais preocupado em ser visto do que propriamente fazer uma viagem interior, porque é isso que nos conclama a prece. Você faz uma viagem interior, você nessa introspecção, você reavalia a sua conduta, seus atos, suas atitudes, e implora a misericórdia divina ao nosso Pai, a sua misericórdia, para nos proporcionar meios de corrigirmos esses nossos erros. E essa é a ligação que você faz com o Pai, é o que Jesus ensinou e Mateus explica. Você vai lá no quarto, você vai fazer uma oferenda ao Pai, mas você está em litígio com seu irmão. Você coloca a sua oferenda no altar, e esse altar é o altar da sua consciência, não é um altar físico, e aí você se recolhe lá no seu quarto, esse quarto também é um reservatório da sua consciência, porque muita gente não tem quarto, não tem casa, não tem nada, e nem por isso você, estando fora do seu lar, você não pudesse orar, você se recolhe na sua consciência, e aí você se liga com o Pai, você conversa com Deus, porque é nesse conversar com Deus que você faz as suas prestações de contas, implora a misericórdia do Pai para lhe dar força para corrigir os erros já cometidos, e aqueles que, às vezes, a gente está premeditando e, muitas vezes, pensando ser uma coisa maravilhosa, na verdade, é um engano terrível, e você, nessa conversa com o Pai, lhe vem os insights naturais, os benfeitores se acercam de você mediante a vontade do Pai, e você termina sendo intuído a sair daquela sintonia e buscar outros caminhos. Mas, concluindo, meu irmão Feudo, esse negócio de ficar gritando, ficar gesticulando para ser vistos, na verdade, diz Mateus, reproduzindo o ensinamento de Jesus, que quando se volta ao mundo espiritual, tudo isso que você poderia receber, já recebeu, que era o reconhecimento do povo. Se você quer, na verdade, o reconhecimento do povo, você já teve. Não tem nada a esperar de Deus, porque ele já lhe deu a oportunidade e você trocou pelas benesses que as pessoas lhe proporcionam. Ok? Mais do que ok, meio ok. Agora, deixa eu só fazer um adendo aqui. Uma vez eu estava na federação e conversando com o pessoal, eu usei a expressão debuiando terço. Debuiando terço... É ótimo, esse debuiando terço é ótimo, né? É uma expressão chocosa daquelas pessoas que oram fazer o texto de Maria, parece que está se debulhando. E ficou lá, passou. E um certo tempo depois, nós recebemos uma carta, dessas cartas que lá na federação, no dia de domingo de manhã, manda, né? Você do apoio mediúnico, o famoso apoio mediúnico, né? E a mensagem, que foi basicamente, acho que é a única que eu recebi, ela falava justamente dessa expressão de debulhando o texto. Não era bem debulhando o texto, lógico, o espírito é educado, não ia falar uma expressão chula dessa. Mas, em síntese, ele dizia assim, você fez isso na última encarnação. Na última encarnação, você foi cedo, e não entendi o que era cedo, orar. E depois é que eu fui ver, indo a Touros, lá para Dona Maria, lá no centro Dona Maria, lá em Touros, acho que é a Caminho da Luz, Dona Maria de Touros, e a gente acordou muito cedo e eu vi umas senhoras de Bíblia na mão indo para um local. E eu perguntei a Dona Maria, não, é elas que vão fazer o culto matinal
ou elas já estão voltando do culto matinal. Isso era 5 horas, mas 5 horas é que ela parece que o culto começa lá de 4 horas da manhã, dentro da igreja, elas vão para lá. Um frio danado, né? Então, a partir daquele momento, eu aprendi a respeitar de sobremaneira todos aqueles que, mesmo assim, fazem essas possibilidades, que é como o senhor falou no início, cada um dentro das suas possibilidades. Porque ontem de tarde, nós fazíamos até possivelmente pior, né? Então, a gente sempre tem, pelo menos é preferível, como diz um amigo nosso, é preferível o caba estar lá, rezando, saltitando, pulando, do que estar ainda numa mesa de bar. Pelo menos já é um caminho. Possa ser que não seja o melhor, não vamos aí discutir, não vamos discutir os sexos dos anjos, mas pelo menos já saiu. Enquanto ele está ali, aí eu volto à minha expressão, debulhando o terço, no meio da rua, correndo, pode ser que ele não esteja com pensamentos negativos, esse pensamento que não seja negativo, pode ser que nem seja um pensamento bom, mas que não seja negativo, já ajuda a atmosfera da Terra. Nós temos aqui mais uma pergunta. Aqui, chega Jesus, aqui de cima. O Cadeira Cativa, Júnior, o suicídio por ordem moral. Alguém que tem uma opção sexual e foi descoberta, pode ser aliviada? E como fica aqueles que divulgaram aquele fato? Eu não só coloco aqui, seu Amadeu, para a sua resposta, mas não só a opção sexual, qualquer outra possibilidade que o cara tinha equivocada, certo? E que alguém descobriu, certo? E foi lá e colocou, e o cara, para não passar, vamos dizer assim, vergonha, terminou se suicidando. Isso tem algum alívio a nível espiritual? E como é que fica aquele chamado dedo duro? Olha, veja bem, vamos começar lá pelo Evangelho, né? Se alguém está praticando mal, mas o mal só atinge aquela pessoa que pratica, você não deve mexer, deixa que ele continue. Agora, se aquela pessoa está praticando mal e vai atingir outras pessoas, aí sim é obrigação sua divulgar. Está no Evangelho. É sua obrigação você divulgar, porque vai prejudicar outras pessoas. Mas se o mal que está sendo praticado só prejudica quem está praticando, deixe que ele continue. Com certeza a providência divina vai encontrar ou vai proporcionar mesmo um despertar de consciência lá na frente, ou então a pessoa vai sofrer as consequências dos seus erros. Ele próprio, né? Isso é uma coisa. Por outro lado, a gente retorna àquela situação que nós conversamos anteriormente. Quando nós estamos no mundo espiritual e nos deparamos com o que nós fizemos de errado na experiência anterior, e olha aí, deve ser um monte de coisas, né? E aí, de repente, o espírito pede para vir com essa ou com aquela situação para compensar rápido aquilo. E aí os irmãos, olha, você não tem condições, você não suporta isso, tenha calma, vamos por etapa, você faz assim, aí faz lá, mostra para ele, mas o sujeito insiste. E aí termina lá na frente, não suportando a carga e partindo para o suicídio. Vamos, por exemplo, partir para o exemplo que o nosso irmão Júnior, muito obrigado, Júnior, nos passou. Por exemplo, o sujeito vem com anomalia sexual. E aí, de repente, é descoberto, é flagrado. E aí entra num desespero e busca a saída pelo suicídio. Isso é minorado? Absolutamente não. Não, porque ele não vem com anomalia sexual simplesmente por acaso. Ora, vamos imaginar que o sujeito do passado foi um pervertido sexual, prejudicou muitas vidas, desvirtuou muitas pessoas, e hoje ele vem naquela situação como instrumento de correção. Ele deve se aceitar como ele é. Agora, não é um desvio sexual desse que vai fazer a criatura entrar no antro da promiscuidade. O que geralmente se observa é que as pessoas se tornam promíscuas, muitos se tornam promíscuos porque têm uma opção sexual diferente dos outros. E não é esse o caminho. A opção sexual é uma coisa íntima, particular de cada um. Ele pode ser natural, feliz, com a sua opção sexual, sem precisar partir para o desespero. E não importa que os outros saibam ou deixem de saber. Ele é feliz como ele é.
O que ele tem que fazer é ter uma conduta equilibrada, reta, ser uma pessoa honesta, séria, responsável. Mas muitas vezes a pessoa, porque tem esse desvio sexual, vira uma coisa promíscua. E aí vem um erro. Além de se prejudicar, ainda chega a contaminar outros, porque quer que as pessoas entendam que aquele desvio é normal e que as pessoas, para ser felizes, têm que fazer como eles fazem. E não é esse o caminho. Temos que nos aceitar como somos. Tem uns que vêm como héteros, tem outros que vêm como outras aptidões. Isso é um problema de cada um. Sejamos como nós somos. E vamos enfrentar as consequências daquilo que nós preparamos lá no passado, porque hoje nós estamos vivendo literalmente o que preparamos antes. Estamos preparando hoje o que queremos ser amanhã. Se quisermos ser felizes amanhã, hoje nós vamos ter que praticar o bem para sermos felizes amanhã. E se continuarmos nesses desvaios que a vida nos oferece, absolutamente amanhã vamos sofrer as consequências de tudo isso. Ok? Espero ter respondido o nosso irmão Júnior. Muita paz. E um abraço aí ao nosso irmão Delcio Soares. Bom dia, Tavares, Amadeu. Bom dia, meu querido. Bom dia, Fueldo. Que Deus o cubra de bênção e luz. E é Ginaldo, um abraço fraterno, meu querido. Que Deus o abençoe e proteja. Obrigado aí pelo acompanhamento, fraternalmente. Francinete Torre, que Deus o cubra de bênção e paz, que Jesus ilumine e proteja. E aí vem Maria José Viana. Bom dia, meu querido. Que Deus a cubra de luzes. Muita paz. Muito bem, seu Amadeu. Nós temos aqui uma outra pergunta. Deixa eu colocar aqui para o senhor. Sim, antes, tanta coisa na cabeça da gente, que a gente terminou o programa da segunda-feira. Eu faço já a pergunta que foi colocada aqui. Nós terminamos o programa de segunda-feira falando que, logo no início do programa da segunda-feira, nós falamos que a cada 40 segundos, no planeta Terra, e tem muito a ver com essa pergunta agora, que agora que eu vi é que me lembrou. Quando eu vi aqui é que, basicamente, eu me lembrei. E é por isso que eu quero fazer esse adendo para colocar a pergunta aí do nosso irmão. A cada 40 segundos no planeta Terra, segundo a Organização Mundial de Saúde, de uma pesquisa que foi feita em 2010, então ela está 10 anos defasada, há um suicídio no planeta Terra, alguém se mata no planeta Terra. É como se uma Natal, uma grande Natal, desaparecesse do dia para a noite. Mas esses são suicídios, aqueles claros. O cara que pula da ponte, o cara que se joga na frente do trem, o cara que dá um tiro na cabeça, o cara que joga álcool no corpo e se queima. Mas existe, aí voltando para aquele negócio lá do iceberg, existe a ponta do iceberg, que é essa, que são esses suicídios que, assim, reais, na sentido de que você realmente matou-se. Mas tem aquilo, aí tem a ver com a pergunta do nosso irmão, que eu vou logo colocar aqui. Os suicídios, que não é basicamente, não é dessa ordem aí, mas os suicídios inconscientes, por causa da raiva que você tem, por causa do mal que você faz, por causa da comida que você bebe, que você come, a bebida que você bebe, o sexo que você faz de forma desarregrada, tudo isso aí são suicídios inconscientes. E nesse caso aí, dentro desses casos, Sérgio de Pinho me pergunta, existem suicídios disfarçados por causa de fatores de vergonha de ordem pública? E eu queria que o senhor falasse sobre não essa ponta do iceberg, mas o corpo do iceberg, que a maioria dos suicídios no planeta Terra, e não é aqueles a cada 40 segundos, são suicídios inconscientes, por causa de você comer muito, falar muito, beber muito, fumar muito. Tudo que você faz não é... Ou então, menos, não comer, você não come, tem pessoas que não comem para emagrecer, termina morrendo. Por esses excessos todos, senhor Amadeu. Bom dia, Sérgio. Paz e luz com Jesus. Obrigado pela sua pergunta. Suscita realmente uma reflexão profunda. Veja bem, eu vou me fazer entender por um exemplo muito clássico que está lá no livro Nosso Lar, de André Luiz. André Luiz foi um suicídio indireto, ou seja, ele abusou da comida e da bebida e terminou, chegando no mundo espiritual, foi tratado, recebido como suicídio, e ele não tinha a menor ideia disso. Ele se aborrecia, ficava revoltado, e quando ele chega lá em Nosso Lar, é esclarecido que, na verdade, ele foi suicida.
os irmãos lá no umbral estavam certos, ele era um suicídio porque ele abusou. Ah, sim, mas isso é um suicídio direto, ele é responsável? Claro que é responsável, porque você tem que ter moderação nas suas coisas, você tem que ter discernimento, você tem que ter equilíbrio nas suas atitudes, nos afazeres. Ora, o que é que vai acontecer? Você toma uma dose de uísque todo dia para almoçar, mas de repente você passa a tomar uma garrafa. Ora, é óbvio que isso vai lhe fazer mal. É uma opção sua. Ah, não, mas eu não sabia que fazia mal. Ora, mas você precisa se orientar. Se você não sabia, procura saber. Você vai no médico, o médico vai dizer que o excesso de bebida vai lhe prejudicar, vai terminar lhe provocando uma cirrose hepática e coisa parecida, você vai terminar desencarnando. Você está suicidando gradativamente, comendo demais, bebendo demais, abusando do sexo e fazendo outras extravagâncias que vão terminar debilitando o corpo físico e o resultado é que você vai terminar suicidando indiretamente. Agora, eu acho que a pergunta de Sérgio está relacionada com aquela que nós falamos anteriormente, aos fatores da vergonha pública. Muitas vezes as pessoas estão enfrentando uma anomalia, uma dificuldade terrível e têm medo de que o público tome conhecimento. E aí termina buscando, escamoteando ou disfarçando o seu problema e busca o suicídio para sair da situação. Ora, isso é um crime gravíssimo da mesma forma. Não vai enganar a consciência ou as leis divinas, não vai enganar a divindade pelo simples fato dele ter saído no escamoteamento, ter praticado suicídio para disfarçar uma coisa que vinda a público, ele ia sofrer vergonha. Ora, não podemos esquecer, repito, nós estamos vivendo hoje o que preparamos ontem. Se ontem eu fui uma pessoa desequilibrada, desgarrada, e eu cometi coisas que hoje estão sendo cobradas, mas que me traz constrangimentos terríveis, eu preciso trabalhar isso para que eu possa suportar essas vicissitudes e volte ao mundo espiritual equilibrado e quite com esse débito. Eu saí pelo suicídio, esconder-me, praticar um suicídio, fingir que foi um acidente, fingir que fui atropelado, assassinado, etc., etc., para escamotear uma coisa que eu devo e que devo passar, eu estou cometendo o mesmo crime contra a causa divina, contra as leis divinas, e sou responsável da mesma maneira. Isso não vai escamotear. É preferível que enfrente as consequências dos erros cometidos e assim você possa voltar ao mundo espiritual com a consciência tranquila de que você errou no passado, mas aprendeu a lição na última experiência e agora está apto a prosseguir na sua caminhada com equilíbrio, com discernimento, com sabedoria. Ok? Porque tudo que Deus nos proporciona, e Deus não castiga, tudo que Deus nos proporciona são oportunidades de crescimento. E o que a gente precisa é aproveitar essas oportunidades, de conformidade como elas vêm, porque Deus não coloca as fardos pesados em ombros frágeis, só coloca aquilo que nós podemos carregar. Mas, às vezes, a gente, para dar uma satisfação social, para demonstrar ao público que nós somos isso ou aquilo, ou aparentamos ser, terminamos entrando em crimes graves contra a lei divina e contra nós mesmos, para dar satisfação. E isso é terrível, né? Muito bem, seu Amadeu. E nós temos aqui mais duas perguntas, uma do Face e outra aqui da Web Rádio, pelo telefone do WhatsApp, mas eu quero falar, foi o Sérgio, não foi? O último, né? Foi, suicídio disfarçado. Há uns anos atrás, acho que há uns 12 anos, 13 anos atrás, uma grande palestrante do Brasil ligou para a federação querendo vir aqui a Natal. E é muito raro, porque a gente sempre liga para o palestrante para ele vir, e essa foi ela ligando, basicamente, pedindo. E, além de tudo, querendo para uma certa região do estado, e dizendo de um tema. E ficamos assim meio, né? Bem. Quando ela chegou, foi perguntado. Foi na época do lançamento do Midway. Pronto, eu me lembro bem que ele passou ali do Midway, pegando ela do aeroporto, e ela disse aí, esse aí é o caixão, né? Parece um caixão esse shopping. Eu digo, olha,
Porque eu até falei assim, inclusive tem um negócio que lançaram agora, diz que esse shopping vai cair, vai matar muita gente. A senhora fala logo em caixão, pronto. Aí agora que o pessoal vai ficar com medo, eu me lembro bem. Foi na época do lançamento do Midway, que a gente passando ali, não na Salgado Filho, na outra, na Romualdo Galvão. Isso é o novo shopping, parece um caixão assim, né? Todo quadradinho. E ela quis ir para uma região aqui do estado. E nessa região, lá onde ela trabalha, lá em Minas Gerais, na terra dela, o grupo mediúnico dela descobriu algo. Suicídios, quando o menino falou aí disfarçado, me veio logo isso à memória. Assim que a Amadeu falar, eu vou concluir. E muitos suicídios. Muita gente chegando lá por viés do suicídio. E foi descoberto o seguinte, que a família do suicida, pela região ser muito católica, apostólica, romana, e tem lá, num dos canos, se o padre quiser, aquele que voltou pelo viés do suicídio dentro da doutrina dele, não pode habitar um campo santo. Então, o que é que ocorria? Foi suicídio, então meu filho, que é filho não sei de quem, não vai ser enterrado num cemitério, porque é um campo santo. Então, as pessoas se matavam de diversas maneiras, indireta ou indiretamente, e a família, justamente por causa dessa possibilidade, e disfarçava. E ela foi lá, nessa região, a região do Siridó, e fez essa palestra lá, levando toda a equipe espiritual, lógico, a nível lá, que isso foi percebido, acho que ela é de governador, é Sueli Calva Schubert, né, para você ter uma ideia da lisura eu lembro. Né? Então, nós estávamos por lá. Então, quer dizer, tem isso também, viu, meu amigo Sérgio? Mas tem aqui uma pergunta aqui. Você quer falar alguma coisa, Amadeu? Não, era só corroborando com você. Ela estava numa reunião mediúnica, o guia espiritual dela veio e pediu para entrar em contato com a Federação Espírita aqui no Rio Grande do Norte, para que a federação marcasse um ciclo de palestra lá no sertão, lá na terra do queijo, e que ela precisava, o irmão precisava, através dela, levar o esclarecimento daquelas pessoas. Ela veio, fez o trabalho e foi de uma ajuda substancial. E eu lembro que tempo depois, não sei quem me convidou, mas eu e você, nós fizemos um programa lá na Rádio Espírita, lá na Casa dos Espíritos, voltado lá, foi reproduzido lá justamente para assistir aqueles irmãos necessitados. Você lembra? Me lembro. É danado. Vamos embora. Quem está começando a ter lembranças aqui, lindas, maravilhosas, sobre essa questão do suicídio. Depois eu conto. Mas vamos aqui para a pergunta, que o importante é o nosso ouvinte ou o pessoal do Face. Leila de Assuá, falando ali de... Ontem, no programa da noite, porque só teve o programa da noite, porque não teve da manhã nem da tarde. Foi falar da questão política partidária adentrando aos centros espíritas. Por que alguns espíritas, e ela botou aí em letra maiúscula, apoiam o aborto, e de um outro lado, deve ser os espíritas, apoiam a pena de morte? E aí, senhor Amadeu? Olha, a pergunta foi inclusive minha, né? Eu fiz essa pergunta porque eu, particularmente, eu me sinto com isso, eu vejo isso. Eu procuro ser espírito dentro das minhas possibilidades. Claro que eu ainda não sou aquilo que gostaria de ser, mas eu acho que quando você abraça a causa de Jesus, as suas particularidades devem ser consideradas secundárias. E a pergunta foi justamente nesse sentido. Há dirigentes espíritas, dirigentes que estão lá na frente falando do espiritismo e defendendo algumas propostas que são a favor da pena de morte, do aborto, da eutanásia, que isso é uma campanha da Federação Espírita Brasileira, da FEB, proibindo ou induzindo as pessoas a combater essas coisas. E aí eu, particularmente, me preocupa, e eu perguntei por que isso vai de encontro à doutrina. No meu entendimento, absolutamente sim, vai sim. Ou eu sou uma coisa ou sou outra. Ora, se eu sou um espírita, eu devo ter uma conduta de espírita. Mas eu sou um cidadão, eu posso ter qual ideia sobre qualquer coisa. Posso.
Agora, eu não posso exteriorizar essas minhas ideias tronchas que vão de encontro àquilo que eu apregou e pratico. Isso é incongruência. E foi nesse sentido que eu fiz a pergunta. E os irmãos explicaram uma série de coisas, levando a tolerância, a paciência, a resignação, mas, no meu entendimento, a pergunta não foi literalmente explicada, porque o que eu queria saber a conduta de alguns espíritas no movimento espírita vão de encontro à doutrina? Vão, é óbvio que vão. Mas, claro, é um problema do espírita. Ora, meu querido, veja bem, se eu sou espírita, eu devo me portar como espírita. Não, mas aqui na casa espírita, eu vou me portar como espírita. Mas quando eu chegar lá fora, eu vou subir num palanque político e vou rasgar o verbo. Está errado. Ou você é uma coisa ou outra. Eu acho que é nesse sentido. Foi nesse sentido que eu fiz a pergunta. Eu acho que você é um cidadão, você tem todo o direito em assumir posturas coerentes e incoerentes de conformidade com suas aptidões, com seu estágio evolutivo, com as suas crenças. Agora, você tem que ter a consciência que você precisa fazer discernimento. Ou você assume uma postura cristã, de quem defende a vida, de quem é contra o aborto, a eutanásia, a pena de morte, essas coisas. Você tem que ter essa atitude de defender as coisas que são a favor da vida, ou você defender as coisas que são de interesse de ordem material, única e exclusivamente de ordem material. Então, você precisa fazer uma escolha, fazer a divisão. Por isso, eu fiz aquela pergunta que suscitou aquele conjunto de respostas e agora me dá a oportunidade de explicar. Particularmente, eu acho que esses dirigentes precisam ter cuidado. Ou são espíritos ou são políticos, independentemente da atitude que você precisa tomar. Porque eu posso ser político, eu posso ser um cidadão, eu posso eu ter minhas posturas. Agora, essas posturas eu não exteriorizo, porque as pessoas me conhecem, sabem que eu sou espírita. Então, aquilo que eu exteriorizo numa ótica espírita. Eu não posso ser espírita numa esquina e posso ser político na outra. Eu acho que está errado. Por isso, foi oportuna a sua pergunta, Leila, fico agradecido, mas meu ponto de vista é esse. Aí, o aborto, a pena de morte, essas coisas, claro que são contra a vida, e eu não posso, na condição de cristão, de espírito, ser contra a vida, ser a favor do aborto, ser a favor da pena de morte. Eu, como disse antes, há pouco tempo, tem coisas que acontecem que passa na sua cabeça que você deveria estar lá nos Estados Unidos, lá no Texas, na pena de morte, não é? Mas eu não posso ficar defendendo isso, é uma coisa que me passa na cabeça e eu retiro imediatamente, porque eu sei que essas criaturas precisam de tolerância, precisam de prece, precisam que a misericórdia divina toque em suas consciências para que elas despertem e saiam dessa sintonia. Eles não são mal por excelência, eles estão maus, eles estão no caminho errado, mas dia menos dia serão despertados. Porque, independentemente de qualquer coisa, lá na frente eles vão pagar pelo que estão fazendo. Então, a gente precisa, desde já, ter consideração por essas criaturas. Ok? Ok, meu amigo, muito bem. Nem de um lado, nem de outro, nem aborto, nem pena de morte. A vida é vida, né? E não é porque eu estou de um lado ou estou do outro, que aí por aqui pode ser perdoado. Mas eu não posso apoiar de sã consciência ninguém que apoie o aborto, seja ele em que consequência for. Ontem nos mandaram uma mensagem bem interessante de uma moça grávida, que é meu corpo, quem manda nele sou eu, né? Como também não posso, sob hipótese nenhuma, apoiar alguém que tenha o viés da pena de morte. Então, colocar-se justamente na possibilidade de Jesus. E eu acho que essa pergunta da Leila foi muito importante. Temos que ser um pouco mais espíritas, né? Só quero vos lembrar que o cristianismo nascente, ele deixou de ser cristianismo e se tornou catolicismo no ano de 325. 382, quando o imperador romano oficializou o cristianismo como religião do império. E a política entrou. Desculpe os nossos irmãos, com todo respeito, aqueles da reforma que o nosso irmão Lutero fez com tanto amor e com tanto carinho, assim como Jesus o fez, mas quando também a tal da Zé da política entrou, estragou muitas das coisas. Vamos tentar evitar que isso ocorra na nossa doutrina, porque senão
Como é que a gente vai fazer para explicar Jesus? Encarnamos como católico, fizemos. Encarnamos como reformista, fizemos. E espírito de novo? Tem aí a Márcia mandando aí. E tem uma pergunta da Maria Viana, que é com essa que a gente vai encerrar. Márcia, embora, que Deus a cubra de bênçãos. Continue correndo, minha querida. Pois não, Maria Viana? Você poderia falar sobre o João de Deus, que Deus não tem nada, desculpe sobre a mediunidade dele, que pelo visto não fez bom uso. Maria José Viana, de Nova Parnamirim. Minha querida irmã, a mediunidade é um atributo do espírito. Quando nós estamos no mundo espiritual e a misericórdia divina nos alcança, os prepostos de Deus, os prepostos de Jesus, os prepostos de Deus e de Jesus, vendo as nossas necessidades de ressarcimento dos nossos erros e a necessidade de crescimento, nos chama a prestação de contas e aí mostram a quantidade de tronchuras que nós fizemos, de erros e crimes praticados. E aí o Evangelho diz, muitas vezes a gente pratica crimes gravíssimos aqui e a justiça nem considera a falta grave, mas no mundo espiritual são crimes gravíssimos. Estão lá registrados, está tudo consignado em nossa ficha. E aí a espiritualidade diz, olha, meu filho, você precisa pagar tudo isso. Mas e como é que eu vou pagar tudo isso? Quantas encarnações? Olha, você pode ir como médium. Você vai como médium trabalhar na assistência aos necessitados, fazer aquilo que Jesus fez e orientou, e você paga a uns fazendo o bem, você paga a quem você deve. O cara sai, eu quero. Aí o sujeito vem para aqui com grandes recursos mediúnicos, e ele é um bom médium. Agora, a moral dele, isso aí é literalmente discutível sobre todos os aspectos. O sujeito chega aqui, monta um trabalho para cuidar da causa de Jesus, transformando em comércio. Aí o bicho pega, né? É o que aconteceu com ele. Agora, discutir a mediunidade dele, eu não posso, porque, na verdade, ele é um grande médium, ele é um bom médium. Ele curou, ele ajudou, ele se propôs agora. Transformou num comércio, e aí as consequências já vieram agora nessa encarnação. Não está nem esperando pela próxima, já paga, começou a pagar agora. É um problema de fórum íntimo de cada um, a escolha dele. E a gente respeita, né? Infelizmente, não condiz, ele não é espírita, ele é espiritualista. Ele tem mediunidade, mas ele não é espírita, portanto, os erros que ele cometeu não têm absolutamente nada a ver com a doutrina, com o espiritismo, tem a ver com a sua conduta desregrada de espiritualista. Ele transformou no comércio, ganhou muito dinheiro, abusou do que recebeu e já está pagando. Graças a Deus que ele já está pagando agora, porque certamente, lá no plano espiritual, as consequências serão bem mais graves. Que Deus se apiade dele. Muito bem. Seu Amadeu, voltando para nosso lar. O nosso querido André Luiz era um arrogante de marca maior. Menino travesso. Era um menino ruim que só, desculpa a expressão, cocô de alma, como dizia minha mãe, né? Mais ruim do que aquele de alma. Derinaldo é cruel, né? Mas, segundo informações do livro, ele deveria passar pelas câmaras de retificações e foi direto para um apartamento, para um quarto, né, para a enfermaria, porque mesmo na maldade dele, ele aviou, acho que 5 ou 6 mil receitas de graça, e você não podia comprar naquela época, como para mim não pode comprar hoje, um remédio sem a receita aviada. E isso o condicionou para uma possibilidade. Nosso irmão, querido e amigo irmão, não é espírita, não é espiritualista, ele se dizia católico, mas isso não tem nada a ver se ele fosse espírita ou espiritualista. O João de Deus teve todas essas problemáticas, a nível do dinheiro e a nível das mulheres que ocorriam.
Mas imagina as pessoas que ele ajudou diretamente. Quantas pessoas não ficaram curadas? Se apenas com aviamento de uma receita e uma consulta a nível da contabilidade de Deus, André Luiz teve tudo aquilo e ele não pagou nada na vida, porque o João está pagando já, como você muito bem disse. De qualquer maneira, é uma vergonha, ele tem que pensar nisso, e esse momento de prisão pode ser um momento muito belo, se ele reflexionar e se posicionar diferente, para até aliviar a possibilidade dele. Então, a contabilidade de Deus é diferente da nossa, da nossa contabilidade, né? Então, mas, senhor Amadeu, a gente volta na segunda-feira ou o senhor acha que a gente deve ir para um outro assunto? O que é que o senhor diz, já que o programa é seu? Tavares, se depender de mim, a gente volta, porque eu tenho aqui uma porção de anotações, eu tenho aqui o item 17 do capítulo 5 do Evangelho, depois tem umas perguntas aqui do Livro dos Espíritos, tem umas histórias de irmãos encarnados, entrevistas, sim. O senhor errado, eu já não discuto com o senhor, imagina o senhor certo. Então, a gente não vai nem conversar muito, miolo de quartinha. Segunda-feira a gente já volta, com certeza. Porque tem um bocado de coisa aqui. A gente vai dando vez ao pessoal que vai ligando, mas eu tinha feito aqui. Pra você ter uma ideia, eu vim falar da questão dos suicídios indiretos, né? Eu ia começar com os indiretos, né? Como eu terminei o programa, mas aí começaram as perguntas, eu só vim fazer isso no final do programa. Então, a gente volta segunda e sexta, de novo, nesse assunto que é bastante importante e é muito abrangente. E, seu Amadeu, tem mais gente aí mandando, Dona Libória. Márcia Libório, que Deus abençoe, minha querida, que Jesus te cubra de bênção e paz. É a grande corredora, atleta, campeã, campeoníssima, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, minha querida. Reginaldo, essa turma toda, o Quintal, o Décio, que não perde um, né? E além do Décio, tem toda aquela turma que está lá com ele, a Dona Marília, né? Marília 1 e Marília 2, enfim, todo esse pessoal. Seu Amadeu, vamos deixar de conversa e vamos terminar o programa. O Espírito Superior está disponível ou está em tarefa redentora pelos planos superiores? Está distante, ele está ocupado, está lá na cozinha. Mas eu gostaria de fazer a prece de São Francisco. Eu acho que nesses momentos de pandemia, acho que é muito oportuno a gente apelar para essas orientações do mundo espiritual, e a prece de São Francisco, ou a oração de São Francisco, ela é muito bonita e nos parece bem oportuna. E se me permite, Tavares, eu gostaria de conclamar a todos nesses instantes, que eles estão nos acompanhando, elevarmos em pensamentos a Deus, nosso Pai, ao Mestre Jesus, à espiritualidade amiga, implorando a assistência moral dos benfeitores espirituais, nossos anjos de guardas, os espíritos amigos, ceareiros de Jesus, que cuidam dos enfermos do corpo e da alma, e durante a oração, possam eles chegar até os nossos irmãos necessitados, aqueles que estão em sofrimento nos lares desarmonizados, nos abrigos, nos asilos, nos manicômios, nos leprosários, nos umbrais, onde há choro e rangeiros de dentro, que o amor de Deus, nosso Pai, continue dirigindo sobre todos os seus filhos. Sim? É os nossos irmãos dos presídios, sim. Dona Ana está passando aqui dizendo que também aqueles que estão nas cadeias, nos presídios, onde quer que eu não falei do Espírito Superior, meu amigo. O Espírito Superior, assim, ele tem um dom da ambiguidade, eles estão em todo lugar ao mesmo tempo. Eu lhe falei, seu menino, o senhor é que não quis acreditar. Tá certo. E que chegue também aqueles irmãos que estão nas marquises, que Deus, na sua infinita bondade, possa espargir as suas bênçãos sobre todos os necessitários no plano físico e no plano espiritual. E São Francisco diz assim: Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ô Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado,
compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amado Mestre, irmão Jesus, dignai-vos receber as nossas rogativas, transformá-las em remédios para as nossas doenças do corpo e da alma, que possas esparcir as tuas bênçãos e o amor de Deus nosso Pai, sobre todos os necessitados no plano físico e no plano espiritual, de conformidade com esse merecimento de cada um. Com estes propósitos, Senhor Jesus, pedimos a tua permissão, com a anuência de Deus nosso Pai, para concluirmos o nosso programa nos domínios da benignidade, pela web rádio Estação da Luz, no Facebook, e que Deus, na sua infinita bondade, nos cubra de bênçãos e paz, nos proporciona um bom dia, um bom final de semana, e uma semana cheia de grandes realizações para todos nós. Bom dia, Brasil!